Patrocinador furou o anúncio do Paquetá, Pedrão? Que história da carochinha é essa? Vamos falar sobre isso, torcedor rubro-negro. Comentar aí também sobre o West Ham, outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, inscrever-se, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, toca aí, meu parceiro, minha parceira. Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo e agora, meus amigos, diretamente da cidade do Rio de Janeiro, do estúdio Mengão, ou melhor, não tem jeito, do jeito que vocês gostam. Ó, já tem notícia boa pro clássico diante da equipe do Fluminense no próximo domingo, dia 25 de janeiro. O goleiro Andriy deve ser o titular do Flamengo. Tá regularizado, tá liberado, tá bem fisicamente, né? Finalizou bem lá a temporada europeia e deve ser relacionado, inclusive, titular para a partida diante da equipe do Fluminense. Já temos até aqui um cronograma sobre quando o Flamengo deve ter disponível, por exemplo, o De La Cruz. O Flamengo planeja fazer um trabalho com o De La Cruz, aquele que realizou com o De Arrascaeta, a minutagem do meia caiu de 2024 para 25. E cuidado com a Arrascaeta, é exemplo interno, meus amigos. Pelo menos internamente, há esse debate do De La Cruz desse ano ser aquele Arrascaeta do ano passado. Lógico, tem diferenças, até de características de jogo, mas deve mudar essa situação. Para esse ano o Flamengo entende que precisa distribuir melhor os minutos do De La Cruz, que inclusive pode entregar uma temporada para o Flamengo boa, coisa que não aconteceu até agora, né? Ou seja, não vai gastar a rodagem no meio em partidas de menor importância, como aconteceu nas últimas temporadas do Campeonato Carioca. O Uruguai teve seus melhores momentos no estadual e não conseguiu manter a constância para o restante dos campeonatos. O controle de carga, pessoal, é alinhado com as necessidades do Felipe, né? Que são impostas aí, Recopa, Supercopa, todas essas competições. Por exemplo, às vezes há treinos táticos que são fundamentais e depois a compensação é feita em trabalhos físicos com fortalecimento na academia e exercícios similares. Você tem uma ideia? Para o De La Cruz ficar disponível para determinadas partidas, teve que dosar carga em treino, sabe? Lógico que ele tem ali um problema físico, mas esse calendário nosso é insano, não é mesmo? Felipe Luiz também quem decidirá os jogos dos quais ele pode ser poupado, orientando assim o planejamento do time. E tem uma outra coisa nesse ano, que é a Copa do Mundo. O De La Cruz deve estar na Copa do Mundo, né? Ficou fora de uma ou outra convocação aí, mas deve estar na próxima Copa do Mundo. O Uruguai está classificado para a Copa do Mundo. Então, o Flamengo também vai levar esse fator em consideração, sabendo que ele já vai ter um desgaste ali naturalmente na Copa do Mundo. Então, De La Cruz é visto como importante no Flamengo, não vai sair. Ao final da última temporada, o staff do jogador consultou o clube sobre um possível valor para negociação, mas a diretoria deixou claro que o Uruguai está nos planos e que não vai negociar. Por isso, apesar de ter recebido algumas sondagens, não houve conversas para transferência. O River Plate chegou a sondar, mas o Flamengo não pensa em negociação, tá? Então, de momento, a informação que chega é que o Flamengo não vai usar o De La Cruz no Campeonato Carioca. Não deve usar ele no Campeonato Carioca. Vai segurar para a Supercopa. Esse sim, vai ficar até a Supercopa aí segurando. E depois tem a Recopa e Brasileiro já no dia 28. Mas Campeonato Carioca, o De La Cruz não deve jogar. E o Arrascaeta deve seguir pelo mesmo caminho. Tá? O GE até publicou aqui, né? O Arrascaeta, o Ayrton Lucas, o Jorginho não foram relacionados.
Felipe Luiz não contou ao todo com 8 atletas da equipe profissional diante do duelo diante do Vasco. O goleiro André não foi inscrito a tempo, então esse aí não é uma questão naturalmente física, já está disponível. O Danilo tá com problema no joelho, tá tratando, deve voltar contra o Corinthians. O Ayrton Lucas, Pedrão, que é jovem, aquela coisa toda, e pô, tá desfalcando o Flamengo, segue um cronograma especial de treinamento no início da temporada. O jogador ainda não tem treinado no campo com os companheiros, por isso o Felipe Luiz optou em improvisar o Daniel Salles do lado esquerdo e posteriormente, no segundo tempo, utilizar o Alexandro. O veterano ainda não tem condições de jogar os 90 minutos. No caso do Alexandro, após exames na representação, o departamento médico avaliou que alguns jogadores estavam no seu limite físico, que era o caso do Ayrton Lucas, do Alexandro, e todos têm sido submetidos a um acompanhamento individualizado, tá? Quem sabe a gente pode contar com o Ayrton Lucas para o próximo jogo. O Alan se reapresentou bem fisicamente, tem treinado, não é relacionado por uma questão do técnico, tá? Esteve aí na lista de possíveis negociáveis com São Paulo, vem Marco Antônio, não vem Marco Antônio. De La Cruz a gente já falou. O Saul, aliás, o Saul, meus amigos, vou trazer aqui para vocês, publicou um vídeo, aliás, uma publicação, publicou aí nas suas redes sociais o seguinte: como vocês sabem, passei por uma cirurgia há 2 semanas. Agora estou em fase de reabilitação, treinando aos poucos e seguindo os conselhos dos melhores profissionais. Espero voltar aos gramados muito em breve. Em breve retorno ao Brasil. Obrigado por todas as mensagens, disse o Saul. Melhoras aí ao Saul, que está se recuperando dessa lesão que ele teve no calcanhar esquerdo e divulgou essa informação hoje através das suas redes sociais. Já o meia de Arrascaeta também segue um planejamento traçado inicialmente para ele, ainda não estava em condições de jogo contra o Vasco. O jogador passou por um controle de carga em 2025 que o permitiu ter longevidade e ser o principal nome na temporada. Por fim, o Jorginho passou pelo procedimento de extração do siso e não deve jogar também contra o Fluminense, tá? Vai dar uma segurada o Jorginho aí, não deve atuar diante da equipe do Fluminense. A informação que eu tinha sobre o De Arrascaeta era que também não ia, né? Inclusive, só lá no... Mas vamos aguardar aí para ver, beleza? Vamos avançando. Quem apita o clássico Flamengo e Fluminense é Alex Gomes Stefano. É ele quem apita e o VAR fica sob a batuta de Paulo Renato Moreira, meus amigos. É essa equipe de arbitragem que será responsável para levar adiante o jogo entre Flamengo e Fluminense. Espero que não interfiram de maneira nenhuma. Marcos Braz revela segredo, bastidores no Flamengo e Remo, admite erros e diz quem foi mais difícil entre Gabigol e Adriano. Executivo do futebol explicou lá sobre o Remo, comentou polêmicas e reconhece decisões erradas no passado, entre elas a briga com o torcedor no shopping. Para mim essa daí foi a mais errada, né, de todas. Ainda bem que pelo menos ele hoje reconhece que errou e depois já acabou mentindo lá, né, naquela coletiva de imprensa. Tenho a cabeça muito tranquila do meu ciclo fechado no Flamengo. O que eu não tenho tranquilo em me tornar adversário direto pelos objetivos do Flamengo. Realmente. Para deixar bem claro, os objetivos do Remo na competição de 2026 não tem nada a ver com os objetivos do Flamengo. Me dá frio na barriga pensar em estar em um clube que tem os mesmos objetivos do Flamengo, disse o Marcos Braz, acho que fazendo uma referência à pressão, né? Todo respeito ao Remo, desejo boa sorte ao Remo no campeonato brasileiro, desde que não vença o Flamengo, mas tem muito mais pressão no Flamengo, naturalmente, né? E ele fala sobre o seguinte:
E aí pergunta para ele o repórter, e agora? Você vai reencontrar o Flamengo. Tá preparado para ter o Flamengo como rival? E ele disse, acho que o ponto que mais me faz ficar e me segura no remo é o de não ir para um grande adversário do Flamengo. Ainda tenho muita dificuldade em pensar nisso aí, ainda não consegui fazer uma ruptura completa nesse sentido, volto a falar, tenho a minha cabeça muito tranquila do meu ciclo fechado no Flamengo. E ele fala mais. Quais foram as maiores dificuldades na montagem desse grupo que virou essa chave no Flamengo? A saída de Jorge Jesus em 21 te fez ficar preocupado com o rumo das coisas? E o Braz falou. A saída do Jorge Jesus, mesmo não tendo uma turbulência muito grande, porque a culpa não era nossa, era um desejo dele, eu tinha noção exata do que estava acontecendo. Tinha noção do que era perder uma comissão técnica da maneira que o Flamengo estava jogando, campeão da Libertadores, do Brasileiro como foi. Não foi o momento que eu achei que foi a maior crise, mas foi uma fase, uma situação que eu tinha dimensão do que representaria até mesmo para mim como vice-presidente. E depois, um pouco mais na frente, eu errei ao tirar o Rogério Ceni naquele momento. Olha aí, ele admitindo que errou em tirar o Rogério Ceni. E vale lembrar que ele deu até uma declaração, né? Negócio de pular, lembra? Negócio de pular de paraquedas, se o Rogério pulasse em paraquedas, eu pulo junto dele. E algum negócio desse rolou na época. Ele fala, eu me arrependo muito de demitir e não fui coerente. No futebol você pode ser tudo, pode errar, acertar, mas não pode ser incoerente. Porque eu segurei ele antes de ser campeão, a torcida pedindo para me demitir ele e demitir ele. Segurei o Rogério, que depois me pediu demissão 2 vezes, convenci ele a seguir para ser campeão no Morumbi. Falei isso para ele, seguro ele, o Flamengo é campeão da Supercopa, do Brasileiro, tricampeão estadual e mais na frente por questões externas, pressão de A e de B, eu demiti. Então tá aí o erro que o Marcos Braz admite na gestão do Flamengo. Eu sei que a maioria do torcedor do Flamengo não gosta do Rogério Ceni e acho que a maioria vai discordar do Marcos Braz em ter dito que errou, mas eu lembro da pressão da época, era muito grande para demitir o Rogério Ceni. Eu queria também que demitisse o Rogério, mas hoje, olhando lá para trás, meus amigos, eu também acho que foi um erro aquela demissão, porque o Flamengo ele estava cheio de desfalques ali em função da Copa América, aí começou a ter vários resultados adversos e acho que foi mais em função desses desfalques do que o treinador em si, sabe? Eu acho. Eu sei que possivelmente a maioria vai discordar de mim, mas estou sendo sincero aqui com vocês, e depois o Flamengo chega à final da Libertadores e perde. Mas nós já ganhamos depois, né? Nós já ganhamos depois, o Danilão foi lá e deu uma pancada de cabeça, bateu na trave e a bola entrou pro fundo do barbante, beleza? O volante Danilo da equipe do Botafogo até foi oferecido ao Flamengo, mas o clube não tem interesse na contratação do jogador, tendo em vista que está muito avançado para a contratação do meio-campista Lucas Paquetá. Inclusive, meus amigos, lá no site da Betano, que é a patrocinadora master do Flamengo, eles já estão incluindo, pelo menos eu vi essa imagem e verifiquei lá, a não ser que tenham tirado depois, já estão incluindo o Paquetá em meio aos jogadores do time do Flamengo. Aquele negócio, quem você acha que vai fazer gol? Fulano, Beltrano, Ciclano, Ciclano. Aí Ciclano faz gol, você ganha. Beltrano faz gol, você não ganha. E tá lá o nome do Paquetá na lista de jogadores do Flamengo. Isso significa que o Flamengo já acertou com o Paquetá, Pedrão? A patrocinadora acabou que furou? Não, pode ter sido um erro, pode ter sido um bug. Eu só sei que a Paulistana tá espumando. O senhor Júlio Gomes disparou. Até o Casagrande foi contra essa sugestão aqui. Olha a sugestão desse sujeito. Você, no UOL, você pode proibir, por exemplo, que clubes que têm mais dinheiro vão repescar jogador lá na Bahia. Não.
Um jogador que nasce na Bahia talvez tenha que jogar nos clubes da Bahia na base. Você pode limitar geograficamente. Olha isso. O garoto que tem 13 anos, ele não pode sair para o Vasco, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro. Ele tem que ficar lá na Bahia. Rapaz, indo contra a Constituição Federal. Isso é constitucional, o cidadão brasileiro tem todo o direito de trabalhar na Bahia, de trabalhar em qualquer lugar dentro da federação. E até mesmo internacionalmente falando, após os 18 anos, se o atleta tem uma proposta de trabalho para jogar fora do país, ele joga em qualquer país hoje, velho. Joga nos Estados Unidos, joga na Espanha, joga na França. Isso não existe, cara. Quer dizer, então, que aí vai limitar, ó, você só pode jogar aqui. Que isso? Aí o Casagrande respondeu. Isso aí você censura. Você censura o ir e vir. Exatamente. O direito de ir e vir, o direito de trabalhar onde quiser, o direito de ir aonde quiser, isso não existe, disse o Casagrande. Você tem dinheiro, o Flamengo tem dinheiro, ele pode contratar o jogador que ele quiser, os outros times não podem responsabilizar a organização do nosso futebol pela queda gigantesca deles. Isso não é justo. É lógico, isso aí fere a Constituição Federal. Quer dizer, então, que lá na fronteira da Bahia com o Espírito Santo, né? Ou então com Minas Gerais, vai ter lá um monte de polícia federal, sei lá o que eles vão arrumar. Ô, você tá indo aonde? Ah, não, tô indo jogar lá no... Não, você não pode não, você tem que jogar aí. É assim que vai funcionar? Cara, como é que o cara consegue raciocinar uma história dessa, rapaz? É impressionante. Ó, os torcedores do West Ham estão pé da vida com o Paquetá. O West Ham hoje respondeu o Flamengo dando a entender que não gostou da proposta do Flamengo. Mas o grande problema... Gente, o dinheiro, a proposta, o Flamengo já chegou a um acordo pelo West Ham. A questão está na forma de pagamento e na liberação imediata do jogador. O valor é X, isso está posto, 40 milhões de euros. Avançou o negócio. Mas a resposta, novamente, que o West Ham deu para o Flamengo hoje é: queremos continuar com ele até X data e queremos rever a forma de pagamento. É aí que mora o grande problema dessa situação envolvendo o Lucas Paquetá e o Flamengo. O Flamengo, pessoas internas, falam, ó, calma, que a gente vai contornar. Já esteve muito mais difícil, a pessoa disse. A gente vai contornar, tem janela até março, né, pelo que eu sei. Então, garantem aí que vão contornar a situação para conseguir acertar a contratação do Paquetá, que já chegou a um denominador comum. Agora, essa questão que eu disse tá pegando realmente. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like. Tamo juntão, saudações rubro-negras.